Muito bem. Olá para vocês, não é? Estamos aqui para mais um programa, mais uma conversa entre mim e o Edson. Aliás, eu adoro fazer essas conversas com o Edson, eu espero que você também esteja gostando, porque a gente só fala de coisa interessante, não é, Edson? É recíproco, é altamente recíproco. Eu também, é um prazer grande, enorme aqui poder falar sobre essas questões estas que as pessoas não querem mais mergulhar nelas, né? As pessoas parece que não têm mais tempo para mergulhar nelas, parece que tudo tem que ser para já. E essas questões, e agora? Aqui e agora, né? E essas questões, elas demandam tempo, né? E as pessoas parecem que não têm mais tempo. E nós estamos falando sobre questões de vida, não é? Tudo Sim. que envolve a vida, o que envolve as emoções. E hoje não vai ser diferente, porque nós vamos falar de novo sobre a vida e a vida do agora, a vida de agora. Que é essa que o Edson está falando, que as pessoas não querem mais pensar sobre questões que fazem parte desta vida, né? Deste momento em que nós estamos vivendo, porque a vida muda de uma época para outra, né, Edson? A vida muda, é interessante, mas ela muda. A gente já veio aqui, durante muitos temas discutidos, falando da influência da tecnologia, falando da influência da tecnologia mesmo, né? Que a gente pode até não perceber, mas ela influi demais no nosso comportamento. E ela trabalha muito uma questão muito importante, o assunto sobre o qual a gente quer falar, que é o imediatismo, né? Então, por isso mesmo que eu estou dizendo que a gente vive falando, olha, a tecnologia, ela veio para tumultuar a nossa vida e fazer a gente se perder um pouco dentro daquilo que eram os nossos princípios, né? E um deles é que conquistar coisas ou realizar coisas demanda tempo. A gente não consegue tudo aqui, nesse momento, e nem agora, né? Portanto, se você quer realizar algo, se você quer construir alguma coisa para a sua vida, você precisa de tempo. E tem de ter a consciência de que tudo leva um tempo para ser alcançado. Que eu acho que esse é o ponto, né, Edson? É a falta de consciência. Por isso que eu falei, eu comecei falando da tecnologia por conta disso, porque ela tira essa nossa consciência. Ela tira a nossa consciência, Lu, mas ela faz uma coisa que é também tão nociva quanto. E eu não eu não tenho um discurso avesso à tecnologia. Sim. Eu adoro tecnologia. Sim, nem eu, mesma coisa. O que nós estamos fazendo aqui é fruto de uma tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia, uso tecnologia o tempo todo na minha vida. Estamos usando, né? Profissionalmente, para o lazer, para o conhecimento. Né? Maravilhosa. Então, é bom que fique claro que não há nenhuma crítica aqui à tecnologia, mas há uma questão que a tecnologia nos traz, que talvez nós que não tenhamos conseguido ainda lidar com ela, que é a velocidade das coisas. Sim. A tecnologia tem uma velocidade que nós não estávamos acostumados, que nós não estamos muito bem acostumados e que vai demorar para a gente se acostumar. E quando a gente se acostumar, talvez já tenha mudado, né? Eu tenho um exemplo aqui, você deve saber muito bem também, que é uma excelente professora e também vivenciou isso na família, né? Eu sinto muita dor quando eu vejo que os meus alunos, em especial os terceiranistas, eles vão para uma palestra sobre profissões, alguma coisa assim e tal, né? E é quase lugar comum, né, o palestrante falar, né? Você está estudando para um emprego que ainda nem existe. Você talvez esteja estudando para um emprego que você não vai ter. Eu fico imaginando a angústia que aquele serzinho, né,
sente num momento como esse, né? Porque é uma velocidade que de fato, né, nos mal acostumou. Se eu te mando uma mensagem, né, e você demora 5 minutos para me responder, eu já vou ficar preocupado. O que aconteceu, cara? Por que essa pessoa não responde nunca esse negócio? Respondeu a mensagem, pelo amor de Deus, já faz 5 minutos que eu mandei a mensagem, né? Então, eu acho que é uma velocidade que a gente precisa se acostumar ainda, né? A gente não está plenamente acostumado com essa velocidade, não. Essa nova geração, eu acho que ela é um pseudo-costume. Eu acho que eles até podem mostrar alguma coisa nesse sentido, de que estão acostumados, mas em outros campos da vida você percebe que esse costume ele é só de fachada, ele é só para um determinado momento. Sim, porque eles são tão seres humanos quanto nós, e porque essa velocidade para o ser humano, com o cérebro que a gente tem, com a estrutura emocional que a gente tem, não combina. Né? Não combina. Com essa estrutura emocional, com o cérebro, com a parte fisiológica que a gente tem hoje, emocional, essa rapidez, essa velocidade, ela não tem afinidade. Ela não tem. A gente aprende por repetição. A gente aprende por repetição. Nosso cérebro funciona assim. Ele aprende por impactos. Então, você precisa sofrer impactos para poder guardar determinadas coisas, para você poder assimilar e aprender mesmo certas coisas. Então, o imediatismo, ele não traz nada disso. Ele não traz nenhuma aprendizagem. Ao contrário, ele traz muita frustração. Por quê? A pessoa pensa assim, eu vou vender isso aqui lá na esquina agora e vou ganhar R$1.000. E aí ela vai com essa velocidade, não é, que o mundo está trabalhando, está vivendo. E aí chega lá, ela ganha R$5. Então é uma frustração que não tem tamanho, porque ela não entendeu que para vender determinada coisa ela ainda precisa conquistar clientes, ela precisa gerar autoridade naquele produto que ela está fazendo. Então é só uma ilustração, né? Estou dando uma ilustração de que a pessoa pensa no imediatismo e esquece que tudo precisa de um trabalho, né? De um tempo. E as narrativas de sucesso, Lu, eu acho que esquecem de falar da maturação. Eu acho que as narrativas de sucesso passam por cima do amadurecimento, do tempo, da testagem, da experiência, dos processos de frustração que o tempo demandou, até você atingir o ponto, né, que finalmente você narra como ponto de sucesso. E é muito legal poder falar de cases de sucesso, mas eu acho que é muito importante também a gente lembrar de inserir nessas narrativas o tempo, né? Mas acontece, Edson, que você está tão coberto de razão, só que justamente por causa disso que você falou, vou aproveitar o gancho. Por que você tem tanta gente fazendo não apenas narrativa de sucesso, mas vendendo a receita do sucesso? E por que elas não falam do tempo de maturação usando aí as suas expressões, suas palavras? Porque a pessoa quer vender o aqui e o agora. Ela quer vender o imediatismo para trabalhar um ponto muito importante que se contrapõe àquilo que nós somos, que é a ilusão. Isso é uma ilusão. É a ilusão. A ilusão, né? A ilusão, ela vive com a gente. E quem descobre o segredo da ilusão pode usar a ilusão a nosso favor ou contra nós, ou a favor dele. Então, a gente vê o capitalismo que trabalha em cima da ilusão, porque o capitalismo nada mais é do que isso, é uma construção ilusória de que quanto mais você tem, mais feliz você é. E por que ele trabalha, então, em cima o capitalismo trabalha em cima da ilusão? Por que eu digo isso? Porque é isso que faz o mercado existir e aquecer. O que aquece o mercado é a pessoa querer ter. Porque aí ela vai trabalhar incondicionalmente para conseguir ter mais dinheiro, para ter mais coisas, para ter mais viagens,
ter mais conforto, ela quer ter. E aí o que acontece é que na nossa essência, a nossa essência não é de ter. Portanto, é a venda da ilusão que faz todo o restante acontecer. Assim como aquele que vende o sucesso. Ele trabalha em cima da ilusão, ele descobriu isso a favor dele para que ele consiga vender. E eu queria acrescentar um dado aí, na verdade, uma visão, né? Muito interessante, viu, Lu? Muito interessante, de um sociólogo que eu simpatizo muito, chamado Jean Baudrillard. Ele escreveu um livro chamado Sociedade dos Objetos, ou Sistema dos Objetos, que nada mais é do que um livro sobre a sociedade de consumo. E ele tem uma frase que eu acho de uma inteligência e de uma observação tão atenta para o mundo contemporâneo, que eu vou dividir ela aqui com todos os nossos queridos aí, com você, com todos os que nos acompanham. Ele diz assim, cito o Jean Baudrillard, né? Abro aspas. A sociedade contemporânea, a sociedade do consumo, ela se vê feliz e se vê vivendo quando consome o supérfluo. Exatamente. Fecha o aspas. Ou seja, eu vou me entender feliz e vou entender que eu estou vivendo quando eu consumo agora, de imediato, aquilo que eu não preciso. É porque dá para a pessoa status e poder. Sim, sim. E aí é aquilo, né? Pô, é agora. Eu lembro, Lu, eu sou formado em música. Tive a oportunidade de ser formado em música pela ULM, para a Universidade Livre de Música aqui de São Paulo. Eu era muito novo, fui para a universidade. Eu lembro quando eu tive uma aula de saxofone, eu toco sax, inclusive eu toquei aqui uma vez, para nós aqui, né? Eu lembro que eu cheguei com o meu instrumento todo serelepe, né? Todo bonitão, todo faceiro, né? Cheguei com o meu instrumento lá, né? O professor me recebeu, tudo, né? Fechou a porta, vamos ter aula, tal. Aí eu já fui abrindo o instrumento, já pegando, montando. Ele falou assim, meu amigo, onde você vai? Eu falei assim, vou montar o instrumento aqui, eu tenho uma aula de música aqui, saxofone, vou tocar aqui. Ele falou assim, não, senhor, pode desmontar o instrumento. Aí eu desmontei o instrumento, não entendi nada. Fecha o estojo. Fechei o estojo. Falei assim, tá, você quer tocar sax, não quer? Quero, lógico, tocar sax. Tô aqui, ó, saxofone, tá aqui, pô. Quer que eu abra de novo? Não vai abrir de novo, não. Aí ele falou assim, então senta aí, vamos aprender a respirar. Ô Lu, foram assim umas... Até hoje, né, quando eu toco aqui, eu faço alguns exercícios para aquecer o instrumento, exercício de respiração. Eu passei umas 2, 3 aulas só respirando. Que legal. E aí eu ficava olhando para o meu instrumento e falava assim, escuta, mas quando é que eu vou conseguir colocar a mão no instrumento? Não, agora não. Agora você não vai colocar a mão no instrumento. Porque se você colocar a mão no instrumento agora, vai ficar muito feio, vai ficar horrível, vai ser ruim, vai te fazer mal, vai te criar vícios que você vai demorar o triplo do tempo para tirar. Então a gente vai respirar primeiro. A música me ensinou muito nisso. Muito, muito. Né? Essa maturidade, esse maturar, essa espera. E, obviamente, sem dúvida alguma, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, sem dúvida, né? A filosofia também me ensinou demais, né? Esse mergulho no agora, no presente, né? Em quem eu sou. Sócrates dizia, né? Sócrates dizia, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, né? Palavras do Sócrates. Então, as pessoas parecem que não querem mais, não tem mais esse tempo para mergulhar, esse tempo para se entender, né? Sim, e você sabe que
por causa disso, muitas são as pessoas também que vêm trabalhando essa dinâmica com as outras pessoas. Como assim? Treinadores de pessoas que levam as pessoas, porque hoje a gente tem a terminologia desenvolvimento de pessoas, porque existem os treinadores que trabalham para isso. E aí, você sabe que outro dia eu me peguei pensando, né? Por que que uma pessoa precisa de outra para se desenvolver? Olha que coisa interessante. É justamente por causa desses atropelos pelos quais nós viemos passando nos últimos tempos. Que são atropelos? Não é? A partir do momento que o homem começou a criar ilusões na vida dele, ele começou a viver coisas que são desnecessárias, até chegar, eu diria que, eu não sei se nós já chegamos ao ápice do imediatismo, mas nós já chegamos a ele. Então, até chegar a esse momento aqui, a gente veio vivendo muita experiência que veio atrapalhando o ser humano de ter uma vida saudável, uma vida que é feita para ser humano, né? E aí eu digo isso porque a gente falou aqui da tecnologia, a gente falou do capitalismo e a gente viu que a tecnologia também trabalha a ilusão. Não só o imediatismo, mas também a ilusão. Então, se você somar as duas coisas, o capitalismo traz a ilusão e o imediatismo, porque você quer ter, então, você acha que trabalhando mais, produzindo mais, você vai ganhar mais, que é o caso da hora extra, por exemplo, mas que não leva ninguém a lugar algum, não é? E aí você tem a tecnologia que é muito veloz e traz isso para o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro ele aprende, como eu falei, não é? Pela constância, pela repetição. Então, se você faz aquilo tudo muito rápido, eu quero saber uma coisa, eu vou lá para o Google e pergunto. Então, imagina, quando a internet demora, gente, aquilo dá um negócio na gente, como ele disse, você não respondeu a chamada, mas a internet não está funcionando, você fala assim, não é possível, mas era bem agora, quer dizer, ela funciona o tempo todo, mas o dia que dá crepe, você fica louco da vida, porque a gente está acostumado que as coisas aconteçam rápido. E a gente está vivendo hoje muito a partir da tecnologia. Então, isso vai fazendo a constância cerebral se voltar para a velocidade. E, por consequência, para o imediatismo. E por que eu falo que a tecnologia traz consigo também a ilusão? É o que fazem as redes sociais. A pessoa tem que ter não sei quantos mil seguidores, ela tem de ter muitos likes, porque senão, né, a depender da profissão, ela sequer é contratada, sabia? Você não tem o número de seguidores que eu preciso que você tenha para trabalhar na minha empresa, sim, por exemplo. Sim. Não é? Ou então a própria frustração, porque as pessoas não querem mais se frustrar. Como tudo é muito rápido, por que eu não vou conseguir? Eu tenho que conseguir. É o imediatismo. Eu quero aqui, agora, eu não tenho que construir. Como eu falei, vou vender, eu chego ali na esquina, vendo. R$ 1.000 fácil. Então, não é assim. As pessoas têm que construir valores. Você só tem valor Agora, a partir do momento que você constrói. Olha o quanto você demorou para aprender o sax, para pegar o sax para tocar. Eu não aprendi ainda. E a pessoa que não tem o número de likes que ela quer? Como faz? Agora, olha, Lu, eu acho que esse assunto é tão extenso, esse assunto é tão profundo, é tão amplo, que eu acho que eu só vou dar uma pincelada aqui e aí depois a gente vê se não é o caso para a gente depois pensar num programa especificamente sobre isso, né? Mas eu acho que isso também está ligado a uma consciência cada vez mais ampla da nossa própria finitude. Sim. Né? Sim. Isso é um tema, né? Eu estou até com uma plaquinha aqui, a minha plaquinha que tem um dizer em latim, né? O famoso carpe diem, ela fica aqui na entrada da minha casa. Todas as vezes que eu abro a porta aqui da minha casa, eu me deparo com essa placa. Eu me deparo com duas coisas. A primeira é o quadro do Cinema Paradiso, que é o filme que eu acho mais perfeito, mais maravilhoso. Recentemente nós perdemos o maestro Ennio Morricone, né, que compôs, na minha opinião, a trilha sonora mais linda do cinema. Mas, enfim, tem lá o Cinema Paradiso,
que também é um filme que fala muito sobre o passado, né? Sobre o presente, mas tem essa plaquinha aqui, o Carpe Diem, que é para eu lembrar que eu tenho que fazer valer a pena, que eu tenho que aproveitar o meu tempo. Agora, eu acho que a gente precisa ajustar alguma coisa aí, porque aí entra essa ideia da velocidade, né? Fazer valer a pena e aproveitar o seu tempo não significa uma busca frenética e vertiginosa e extremamente veloz em direção a qualquer coisa que você coloque como objetivo de vida. Não, perfeito. Por isso que eu falei que eu estava falando dos treinadores hoje que trabalham com desenvolvimento de pessoa. O que eles têm falado muito para as pessoas? Exatamente isso que você acabou de dizer, né? Que é a importância de viver o momento, entendendo que é esse momento que constrói o futuro e que pode consertar o passado ou não, depende de nós. Acontece que as pessoas estão deixando de viver o momento para ficar pensando em coisas que viveram porque estão frustradas no presente. E aí, especialmente agora nessa época de pandemia, né? E aí o que acontece? Causa uma depressão muito grande. Em contrapartida, é uma coisa que é uma prática nossa constante, é prática nossa mesmo, que é assim, a gente está aqui gravando, não é? E aí quem está nos assistindo fica pensando, o que eu vou fazer daqui a 5 minutos? Será que já vai acabar esse vídeo? Será que eu quero assistir, mas eu preciso fazer tal coisa, porque está pensando naquilo que vai fazer, no lugar de se concentrar na informação que a gente está dando. Isso nós fazemos. Você vai lavar a louça, você não pensa na louça, será que a louça está bem lavada? Olha, aqui tem um cisquinho, você fica pensando. Depois não sei o quê, depois fazer não sei o que lá. O sucesso do podcast, né? O sucesso do podcast. Por que o podcast tem esse boom de podcast, né? Você vê podcast de emissoras, grandes comunicadores fazendo um podcast. Por quê? Porque é um negócio que você pode fazer. Você pode ouvir dirigindo, lavando louça, pintando a casa. Exatamente. Você só põe no ouvido. Dando banho no cachorro. Até porque agora você tem o fone sem ouvido, além de tudo. Sem ouvido, desculpa. Sem o fio, né? Sem ouvido é fogo. Sem ouvido vai ser... Mas aí, essa questão de você estar no momento, fazendo alguma coisa e pensando o que você tem para fazer, ou pensando naquilo que você vai fazer mais para frente no seu futuro, enfim, pensando no futuro, traz muita ansiedade. Então, as pessoas acabam tendo desequilíbrios emocionais, ou de depressão, ou de ansiedade, justamente porque deixam de viver o momento presente. E esse desequilíbrio do momento presente, ele também não permite mesmo a pessoa construir exatamente o que o Edson falou, que é essa questão da maturação das realizações para que o futuro se realize. Porque o futuro não existe. Que o futuro existe? Não. Se ele existisse, nós saberíamos o que ia acontecer amanhã. Né? Mas como ele não existe, entenda que o futuro você faz agora. É essa que é a parte interessante. E não de forma imediata. É a outra parte. Né? Então, tem tudo a ver com aqui e agora. E a expressão aqui e agora significa o seguinte, você tem que fazer... Tudo o que você tem que fazer é aqui e agora, sem esperar o resultado agora. Que é esse que é o ponto, né, Edson? Esse é o ponto. Então, a pessoa não faz o agora, fica sofrendo por coisas que fez ou deixou de fazer, ou viveu uma grande emoção, não vive mais, então fica na sede de ter aquilo de volta. Então, são várias as possibilidades, mas que levam a pessoa a ficar pensando no passado. Isso traz muito. Eu tive a oportunidade, viu, Lu, de me debruçar sobre esse tema há 1 ano atrás, mais ou menos. Eu trabalhei um pouco a relação entre saudade e nostalgia. E essa relação é uma relação muito interessante, porque também não estamos aqui sacrificando o passado. Né? Não. Pelo contrário, né? Nada disso, longe disso. Né? Mas aí vem a ideia da saudade, da nostalgia, né? A saudade é uma coisa que te aflige, que te incomoda, que te recalca. A nostalgia é aquele momento que você até tira para lembrar e sorrir e se alegra e se sente privilegiado por ter vivido esse momento. É muito
diferente do que você ficar, mas naquela época que era legal. Não, perfeito, perfeito. Essa questão tem uma diferença astronômica entre uma coisa e outra, né? Isso é Sim. muito importante. Muito importante, muito diferente, não tenha dúvida. Mas por isso que os treinadores têm essa preocupação, porque a pessoa, ela sofre por aquilo que ela fez e não por aquilo que ela viveu e não vive mais, ou ela sofre por coisas que ela deixou de fazer, né? Ou por coisas que ela perdeu, não importa mais, é passado. E você sabe que os jovens têm sofrido muito com essa cobrança do futuro também, né? Muito, Os pais demais. também têm levado muito isso, e aí você vê muito adolescente, infelizmente, gente, cometendo suicídio, e um dos principais motivos aí é a cobrança. Então, eu não consegui a nota que o meu pai queria, eu não passei no vestibular lá que meu pai queria, e assim por diante. Então, como nós estamos chegando ao final do nosso programa, e eu não quero deixar de falar, passou rápido demais. Eu queria falar uma última coisa. Não, você vai falar, você vai falar. Tá ficando muito curto esse negócio aí. A gente precisa imediatamente aumentar esse tempo aí. Eu só quero deixar, por isso que eu falo, como nosso tempo está acabando, eu não quero deixar de falar isso. Que a gente vive a ilusão, sim, do imediatismo e a ilusão do ter. E eu vou falar uma coisa para você, está me ouvindo. Comece a pensar no seguinte, que como nós vivemos hoje o capitalismo, nós somos criados, culturalmente falando, não é? Somos criados, formados numa sociedade que pensa que você começa assim, o que eu quero ter? O raciocínio começa assim, o que eu quero ter? A sociedade coloca isso pra gente. O que eu quero ter? Então eu quero ter casa. Então eu vou fazer tal coisa, porque lá no futuro eu vou ser. Só que isso só gera muita frustração, porque você está apegado ao que você quer ter. Sendo que, sim, em essência, nós somos espíritos, não somos só corpo, nós somos espíritos e matérias, a gente tem que alimentar o espírito em primeiro lugar. Por quê? A sua preocupação primeira tem de ser o ser. O que você quer ser? O que você vai fazer para ser? Porque aí o ter vira a consequência. E essa conta fecha lindamente, porque depois que você tem essência mesmo, né, ter coisas chega a ser banal, não é? Por isso que acaba sendo uma consequência. Então, é o recado principal que eu queria dar hoje em cima ou na contrapartida do capitalismo mesmo, porque é ele que faz a gente pensar isso. Por isso que eu falei, a sociedade traz para você hoje o seguinte, você tem que pensar o que você quer ter. O que você quer ter? Por isso você escolhe uma profissão. Por exemplo, né? Eu quero ser filósofo. Não. Diz que uma mãe chegou para outra e falou assim, oi, tudo bem? Você teve quantos filhos? Aí ela falou, 4 filhos. Aí a outra respondeu assim, todos são normais? Aí a mãe dos 4 falou assim, não, 3 são normais. Um fez filosofia. Aí é o problema. Então, mas é que eu digo, a pessoa fala, eu quero ser filósofo. Aí a mãe diz, meu filho, você não vai ter o que comer. Exatamente, exatamente. Eu vou te falar, Lu, assim, eu sei que você já está aí encerrando, nós já estamos, infelizmente, terminando aqui o nosso papo, mas eu só acredito em aqui agora, em imediatamente, que você tem que prestar muita atenção e precisa ficar atento. Um imediato aqui agora, que é o da fotografia. Quando você está diante de uma cena maravilhosa com uma câmera fotográfica, aperte o botão. Que lindo isso, Edson. Que metáfora bacana. Faça o clique, porque esse é o aqui agora, que se passar, passou. Se passar, acabou. O grande Henri Cartier-Bresson, pai do fotojornalismo, dizia isso, né? A fotografia é um aqui e agora. Se você esperar um pouquinho, ela acabou. A expressão facial mudou, a cena mudou, o pássaro voou, o sol se pôs, a coisa já aconteceu. Agora, quando você tem atenção à cena, a sensibilidade à cena, aperte o botão. Não deixe de apertar o botão. E isso é aqui
e agora. Esse é o aqui e agora, é o imediato que eu respeito e que eu procuro sempre seguir. O resto, filho, o resto vai ter que esperar um pouco. É isso aí. Gente, adorei. Adorei falar sobre esse tema, porque ele é muito importante, né? Para todos nós, para todos nós. Até para a gente refletir mesmo todos os dias o que a gente está fazendo com as nossas vidas. Tá Sim. certo? Pessoal, grande abraço. Foi excelente mais esse papo, Edson, né? Joinha para todo mundo, grande abraço. Até o próximo.